a primeira aventura, despertar do teu corpo. Cada dia, cada instante é mais importante. Em Nome do Amor é um dos programas famosos dos anos 90 em que o Silvio Santos formava casais ao som de músicas românticas. E que tinha um pessoal estranho que ia, né? Por que você tá gaguejando? Dá pra perceber aqui, porque... O que é? Mas o que talvez você não saiba é que o Em Nome do Amor era embalado sempre pela voz romântica de Julio Iglesias. Pero amor, que fez sucesso pra caramba aqui no Brasil, mas que não era pra fazer porque nem cantor era pra ele ser, né? Porque, na verdade, não era nem pra ele estar andando. Então hoje eu trouxe a parte 2 do vídeo de pessoas que não deveriam ter feito sucesso no Brasil. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Eu não sei se você já ouviu falar no nome Julio Iglesias, né? Mais conhecido como Júlio Igrejas. Mas o Julio Iglesias fez bastante sucesso no mundo. Na verdade, ele era o artista de língua espanhola número 1 do mundo. E só para você ter uma ideia, ele vendeu mais discos aqui no Brasil do que o próprio Michael Jackson. Você vai conhecer os segredos, a vida e a obra de Julio Iglesias. O cantor que já vendeu mais de 150 milhões de discos em todo o mundo. Mas então por que eu falo que ele não devia ter feito sucesso aqui no Brasil? Não devia no sentido de as probabilidades estavam muito contra ele, porque a história de vida dele foi muito complicada. Julio Iglesias de la Cueva nasceu em Madrid em 1943. E Julio Iglesias veio de uma família de médicos, todo mundo lá era médico, o pai, o irmão, mas ele acabou sendo estudante de direito, porque a família dele queria que ele fizesse uma profissão e tudo mais. Aquela velha história, né? Mas o mais engraçado disso tudo é que o que ele queria ser de verdade mesmo era goleiro, e desde pequeno ele tinha esse sonho. Tanto que ele começou a jogar nas categorias de base do Real Madrid e subiu pro profissional do Real Madrid. Gente, mas o que ele estava fazendo? Cantando, fazendo sucesso pelo mundo então? Porque na verdade, teve um grande acidente no meio desse caminho. Um acidente que aconteceu em 1962 por volta das 2 horas da manhã. Foi uma grande batida de carro que atrapalhou bastante a vida do Julio Iglesias. Ele, aos 20 anos de idade, depois desse acidente, ficou paralisado numa cadeira de rodas. E isso com os médicos falando que ele não tinha esperança nenhuma de voltar a andar. Estuve na cama como 3 anos. Eu não podia mover muito as mãos, tinha paralisado todo o corpo. Me deixaram uma guitarra e com a guitarra escrever canções. Uns que nascem, outros morirão, uns querem. A vida é igual, e comecei a cantar. Ele via que gostava muito do que ele estava fazendo, a ponto de chegar a um determinado período em que ele queria vender uma música dele para uma pessoa que inclusive ia participar do Festival Internacional da Canção, que é um grande evento lá na Europa, né, que como se fosse um calor do Raul Gil, só que maior. Mas acaba que quando estava tudo certo, tudo planejado, a pessoa que ia cantar a música que ele tinha composto simplesmente passou mal. E o dono do estúdio, sabe aquele cara canastrão, falou assim: você aí, ó, Igrejas, você mesmo que vai cantar esse negócio. Falou: yo vou cantar minha musiquita? Sim, pero que va, pero que sí, pero que no. Música essa que seria La Vida Segue Igual. Eu não falo nada de espanhol. Uns que nascem, outros morirão. Uns que riem, outros chorarão. Água sin cauce, ríos sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Uma canção muito pequenita. Mas é só em 1969 que ele faz o seu primeiro álbum, que se chama Yo Canto. E em 1970 ele participa do Eurovision, que é um grande festival de música, um dos mais importantes, inclusive, até hoje, onde ele canta a música Wendolin, que se tornou um grande sucesso. A pesar de outros besos,
Essa música foi em primeiro lugar nas paradas da América Latina e também da Espanha. E quando essas músicas vieram, esses álbuns vieram, o Julio Iglesias ganhou mais aquela fama de sedutor, de cantor romântico, que ele sempre teve pelo resto da carreira dele. A imagem de sedutor é minha natural. Eu adoro as mulheres. Eu adoro as mulheres porque eu aprendi muito das mulheres. A sua sensibilidade. Tenho muitas amigas mulheres. Eu devo muitas mulheres. Mas o engraçado é que o Julio Iglesias ele sempre foi muito criticado por causa da qualidade vocal dele. Pior cantante do mundo. Ainda sou o pior cantante do mundo. Sim. Cantar não é uma expressão de uma técnica de uma voz. Cantar é uma expressão do coração e a cabeça juntos. São muitas coisas. Eu não era cantante natural. Eu não sabia cantar. Eu não sabia entrar com a rítmica. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Não sabia cantar. Aprendi a cantar com os anos. Em 1972, para responder essas críticas, veio Um Canto a Galícia. Un canto a Galicia, hey, que es mi tierra madre. E foi em primeiro lugar na América Latina, nos Estados Unidos, na África, no Oriente Médio, na Alemanha e na França. E ele não estava fazendo sucesso só por essas bandas não, porque lá no Oriente ele também estava fazendo bastante sucesso, principalmente com o álbum De Menina a Mulher, que era um álbum meio que ele fez para a filha dele, em homenagem à filha dele, que vendeu cerca de 1.200.000 cópias no Japão, que teve apresentação aqui no Brasil também. Tanto que em 1985, Julio Iglesias ganha uma estrela na calçada da fama, uma honraria que realmente pouca gente pode falar que tem. E o Julio Iglesias sempre gostou muito de cantar no idioma das pessoas, porque é uma maneira de entrar nos países que não entendem o que fala, aunque a música tem sempre uma correlação universal na emoção, mas se a língua é fronteira, você perde muitas coisas. E fazendo sucesso no mundo inteiro, é claro que o Brasil não podia ficar de fora. E ele veio bastante pra cá, né? Participando de vários e vários programas da televisão brasileira, onde daí pra frente ele começou a ficar bastante famoso por aqui. Eu recordo a primeira época que andava ao Brasil, e ninguém me conhecia. Eu sonhava andar à praia, que a gente dizia, Júlia, como está você? E ver essas garotas maravilhosas. Agora que sou conhecido no Brasil, não tenho tempo para andar à praia. Aqui ele faz vários duetos que ficaram bem famosos, né? Por exemplo, Julio Iglesias e Roberto Carlos. Una vez nada más en mi huerto, renunciar. E tem uma música que, nossa, eu tenho certeza que vocês lembram, porque essa música tocou pra tudo quanto é lado, que era o Zezé de Camargo e Luciano e Julio Iglesias cantando aquele Amigo, chamava Amigo a música, né? Meio palavras que... Almas gêmeas condenadas, eu e você e eu. Era muito bom. Que ganhou até uma outra interpretação, né? Pelo Tom Cavalcante, que tava direto lá no Domingão do Faustão fazendo imitações. Amigo, eu também tô indo mal. É tão bom, amigo, a gente se encontrar. E tem muito artista que tem aquela coisa meio da superstição, né? Que só usa um tipo de roupa, um tipo de cor. E o Julio Iglesias também tinha uma dessas. Dizem as lendas que ele só deixava filmar de um lado só do rosto, porque era o melhor ângulo. E na verdade, isso era verdade. Julio Iglesias estava muito à vontade. E no caminho para a mesa, até brincou com a gente, andando meio de lado, desviando o caminho. O motivo? A comprovação de que não é folclore, que ele só deixa gravar e fotografar o lado direito do seu rosto. Ele escolheu o lado que ele queria sentar na mesa, o lado que eu ia sentar, a altura em que a minha câmera teria que estar para nos gravar e a distância. Por que tudo isso, Julio? Porque um artista depois de 30 anos, se não sabe qual é a melhor posição, não é um artista. Não é um artista. E chegou num ponto que o Julio Iglesias fazia shows gigantescos aqui no Brasil, inclusive com públicos maiores do que os públicos internacionais. Ao todo, o Julio Iglesias chegou a vender 200 milhões de cópias no mundo inteiro, sendo que 15 milhões de vendas foram só aqui no Brasil. E ele foi nomeado, não sei se isso é nomeado de alguma forma, né? Mas ele é o artista latino mais rico do mundo. E isso o Gugu acompanhou de perto. Qual é o seu carro preferido? Tem um monte aí na porta, vocês viram, né? Não, é que los tenho a porta porque não podem estar atrás, não tenho sítio para aparcar. Agora estou namorado do Range Rover, o Range Rover porque é novo.
E hoje, aos 81 anos de idade, ele dá uma aula de vivacidade, não pensa em parar de jeito nenhum, porque o cara é romântico e quando você é bom, bonitão e tem o estilo, tem o molho, não tem pra ninguém. Se você viu o primeiro vídeo, a gente falou do Pavarotti, que era um cantor, um tenor, né, de ópera italiana que fez muito sucesso no mundo. Mas claro que a gente não podia deixar de falar de uma das pessoas mais carismáticas, o Andrea Bocelli. Solo per te la mia canzone vola, la canzone mia più bella sei tu. E já cantou bastante aqui no Brasil com várias pessoas e ficou famoso pelo dueto com a Sandy. Não deixa a solidão chegar. Mas se você para pra pensar, Andrea Bocelli é um cantor que perdeu a visão. E perdeu a visão numa condição muito séria, que teoricamente também por várias coisas dele, ele não queria nem subir nos palcos, ou seja, ele não devia ter ficado famoso no mundo e nem no Brasil. Mas mesmo assim, ele superou algumas situações e mostrou o talento para o mundo inteiro. Ele nasceu em 1958 numa região lá da Itália que é a Toscana, que várias novelas da Globo já retrataram pra gente aqui, né? A gente já parla muito italiano de mentira por causa deles. Por que ele perdeu a visão? Não só porque eu vou falar agora, mas por outros motivos também. Ele nasceu com glaucoma e ele já tinha uma perda parcial da visão e ele só enxergava algumas coisas com o olho direito. Mas o mais legal dessa história toda é que ele nunca viu isso como uma deficiência. Inclusive teve um filme sobre a vida dele em que ele mostrava isso mais como uma oportunidade de acordar ou aprimorar os outros sentidos que ele tinha. Isso para um músico é totalmente sensacional. Só que ele também gostava bastante de futebol. E quando ele tinha 12 anos de idade, quando ele estava jogando com os amigos dele, ele recebeu uma bolada muito forte na cara, principalmente que pegou no olho. Quando ele foi atingido, ele teve uma hemorragia cerebral e foi a partir desse momento que ele perdeu a visão de vez. As coisas para ele começaram a ficar um pouco mais difíceis, né? Mas ele foi passando por cima de tudo. Porque ele gostava muito de música e ele começou a ler a partitura, né? É como se fosse a transcrição da música em código, só que ele estava lendo isso tudo em braille. E além disso tudo, né, ele estudou direito. Sabe quando você está fazendo uma coisa que você não sabe se é aquilo que você quer fazer realmente, ou tem uma coisa que te tem uma paixão tão grande, você quer fazer a outra coisa? Pois é, ele estava querendo mexer com música. E para conseguir o dinheiro da faculdade, pagar a faculdade, ele começou a fazer piano e bar. Que é basicamente você ir pro bar lá e tocar, né? Falar assim, ó, deixa eu tocar aí pro pessoal, receber o couvert e tal. Amo il Brasile da quando... Eu amo o Brasil, desde quando eu fazia piano bar e tocava músicas do Toquinho e Vinícius de Moraes. Todos os clássicos brasileiros que eu adoro. Mas o engraçado é que muita gente de produção musical, crítico, começaram a dar uma desmotivada no Andrea Bocelli, falando que, olha, você quer cantar ópera, que é o seu sonho, mas você não vai chegar lá, não vai dar muito certo. Olha só, você tem tudo isso aí, você não enxerga, vai ser um grande problema, você não tem tanto talento assim. Não era só um, não. Ele falava que muita gente falava isso na cabeça dele. E além de tudo, o Andrea, ele era muito tímido. Assim, até hoje ele é, mas ele tinha uma timidez que você via nitidamente na expressividade do corpo dele, que ele não era tão confortável assim, tão confiante. Eu tinha pavor de entrar no palco. Eu sofri muito. Passei anos com este medo. Agora tô mais tranquilo, porque agora conheço minha voz e tenho as técnicas pro show. Tranquilo. Bom, mas com essas condições aí, esse pessoal, gente boa, como que ele consegue fazer tanto sucesso assim? Isso começa com um roqueiro italiano que se chama Zucchero. O que aconteceu? Esse cara tava querendo fazer uma música lá que precisava fazer um dueto com alguém que cantasse um tenor, cantasse meio aquelas músicas. Ele disse, beleza, então beleza. O que ele pensou? Claro, vou chamar o Pavarotti, que já tá lá, dó de peito, mas esse cara é bom demais de serviço. Mas o Pavarotti falou assim, não, mas veio com o pessoal aí, ó, faz uma seletiva, brinca de Raul Gil aí. Coisa chata, eu acho que você não gosta, ninguém gosta, né? Foi quando apareceu o tal do Andrea Bocelli pra fazer um teste. E quando eles viram aqui, assim, meu Deus do céu, mas esse rapaz canta, hein?
Tanto que essa fita demo dele chegou às mãos do Pavarotti e falou assim, ó, eu não quero saber, eu vou até gravo com você e tal, mas esse cara tem que cantar com você, porque ele era bom demais da conta. E o Pavarotti gravou o CD mesmo, a música e tudo mais, mas quem foi pra estrada fazer a turnê mundial foi o Andrea Bocelli, e todo estiloso. E acaba que o Pavarotti virou meio que padrinho do Andrea Bocelli, ele meio que deu a bênção pra ele, porque os dois eram tenores, né, que tem as regiões lá do barítono, baixo ou tenor. Tenor é a voz mais alta dos homens aqui. Os dois eram tenores. E o primeiro álbum do Andrea Bocelli veio em 1994. Ele começou tarde, pra você ter uma ideia. Mas parece que a coisa ia virar ainda mais. Quando chega o ano de 1997 e ele lança outro álbum que se chama Romanza, que tinha aquela música. Aquela Conte partirá. E veio desse dueto com a Sarah Brightman, que, meu Deus do céu, esse trem é de fazer chorar. Dói lá no fundo da alma. É só uma pena que a gente não consegue pôr essas músicas tudo, né? Porque elas têm direito autoral. O que significa? Que elas pertencem a alguém. Inclusive, tem muita gente que fica me perguntando aqui, Renato, mas como é que você põe esse tanto de música e não dá direito autoral? Gente, é porque a gente não é trouxa, né? A gente tem uma assinatura de um banco gigantesco de trilhas sonoras e de efeitos musicais, que se chama Epidemic Sound, que a gente usa desde 2018, se eu não me engano, né? É muito bom, porque nesse site você consegue pegar a música que você quer lá, tem um banco gigantesco, tudo liberado para você poder usar no seu canal. E aí você pode, por exemplo, olhar as que parecem com essa música, ou pode procurar por andamento, né, que é tipo se tá rápido, mais devagar, ou pode escolher ser sobre o sentimento que você quer passar com a música. Então todos os episódios do Nerd Show são sonorizados com essa plataforma, que é um site e que você também pode ter acesso para fazer as suas produções. Inclusive, se você clicar no primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição, ou nesse QR Code aqui, você vai ter uma assinatura de teste de 7 dias grátis para você mostrar toda a sua criatividade com Epidemic Sound. Gente, o que tem de música boa lá não tá escrito. Faça já a sua assinatura. Bom, mas voltando a falar do Andrea Bocelli, essa música aí que tava nesse CD, na Alemanha, pra você ter uma ideia, vendeu 6 milhões de cópias. Meu Deus do céu. E aqui no Brasil, além do dueto com a Sandy, além de todos os outros, né, também teve música que fez bastante sucesso. Inclusive em duas vozes. Você lembra daquela música Per Amore? Que no Brasil também foi gravada pela Zizi Posse no mesmo ano. Inclusive virou trilha sonora do Atílio e da Helena na novela, vocês lembram? E a partir desse ano, mais ou menos assim, 1998 pra frente, ele começou a vir muito no Brasil e participar de todos os programas da televisão aberta. E toda essa história dele, que é bem interessante, foi tratada em um filme próprio, né, de 2017, que se chama O Som do Silêncio, que mostra a vida e obra do Andrea Bocelli. Mas ele continua na ativa até hoje, tanto é que em 2024 teve show no Brasil, e ele participa inclusive de várias coisas, até incentivando alguns projetos, quando ele foi visitar o coral de detentos de uma prisão de Guarulhos. É muito legal ele apoiar esses projetos, né? E achei muito legal também que o pessoal pôs bandeirinha da Itália pra ele e escrito bem-vindo, né? Eu não sei se... Deixa quieto. Andrea Bocelli, com certeza, não era para ter feito sucesso em lugar nenhum. Agora vamos lá. Esse aqui, realmente, as chances de fazer sucesso no Brasil estavam totalmente contra. Não tinha como ter feito sucesso no Brasil. Mas olha só, vamos ver se você adivinha de quem que eu tô falando. Teve 20 milhões de vendas aqui no Brasil. No mesmo nível de vendas que tiveram Zezé de Camargo e Luciano, Sandy Júnior e Ivete Sangalo. E quem que vendeu menos do que eles? Leonardo, Fábio Júnior, El Chan e Raça Negra. De quem que eu tô falando? Eu vou até deixar um pedaço aqui pra você ver se você adivinha. Não, vou deixar nos comentários. Pode falar. Você não vai acertar nunca. Nunca. Vocês acreditam que eu tô falando do Sepultura?
A banda de metal vendeu a mesma coisa que Sandy Júnior. Esse é pra caiu da... Só pra vocês terem uma ideia, eles têm, nessa música Bloody Roots, 54 milhões de visualizações no YouTube, só no YouTube. Isso porque ele foi postado em 2009. Vou te dar uma outra prova aqui, ó. Olha quem que tá falando do Sepultura, o Dave Grohl. Sepultura, I think, are one of the most amazing bands because there's a few metal bands that I enjoy, but they're few and far between. And just when everyone thinks that heavy metal has been totally exhausted, and for the most part it has. I mean, most bands just, I mean, it doesn't seem like there's any different direction you could take it in. And then Sepultura released their new album, and it's amazing. I don't know if you've heard it, but it's awesome, you know? E ele não falou naquela época, nos devaneios de um sonho de verão, não. Olha ele falando mais recentemente. One of my favorite heavy metal bands of all time is from Brazil. Really? This band called Sepultura. And Sepultura, some huge Sepultura fans. They're amazing, but one of the crazy things they did, they made this album called Roots, and it was like, Roots, they're amazing. But they incorporated crazy Brazilian instrumentation into like the heaviest music you've ever heard in your life. E eu não sei se você sabe o nível que o Sepultura tava pra chegar. Dizem as pessoas que era pra ser bem alto. O Sepultura chegou a virar quase o Metallica, né? Sim. Só não virou porque o Max saiu da banda, cara. E isso não pode nem ser mentira, né? Porque o próprio James Hetfield do Metallica tava assistindo o show deles. Sepultura vendeu isso tudo, mas nem passa na televisão, nem fala mais. O que tá acontecendo? Como que começou isso? Gente, a história é louca. Vocês têm uns minutos aí? Porque eu vou contar. Se vocês tiverem, eu vou contar de qualquer forma. A história começa em Belo Horizonte em 1984, quando Max e Igor Cavaleira estão lá em Belo Horizonte, mas crescem em São Paulo. Porque o pai deles trabalhava no consulado italiano e tal, estava para mudar para Itália, mas acontece uma coisa muito triste, que o pai deles falece. Depois dessa morte, a família volta para Belo Horizonte. Mas só que o Igor e o Max, eles ficavam doidos com música, eles começaram a ouvir aquela coisa, falando aquelas músicas de metal, um rock pesado, começando a chegar aqui, né, dos Estados Unidos, aqui no Brasil. Eles começaram a ficar meio maluco com aquele negócio, a gente precisa aprender mais sobre isso. Um começou a treinar a bateria e o outro começou a treinar a guitarra. Apesar que não sabia muito, né, mas aos trancos e barrancos eles queriam fazer aquilo. Mas depois de muito tentar, com várias pessoas lá na banda, trocando pessoa da banda, vai esse pra cá, esse pra lá e tal, chegou um momento em que a Cogumelo Records resolveu fazer como se fosse um EP deles, gravar um negócio de verdade mesmo, com a qualidade mais ou menos, mas seria o primeiro registro da banda Sepultura, que eles deram esse nome porque eles viram umas bandas aí com umas letras em inglês, viram no dicionário, ó, Sepultura. Nome legal pra banda, vai ser esse aqui. O primeiro EP, CD ou coisa, né, se chamava Bestial Devastation, de 1985. Isso quando eles eram bem novinhos, né, de 14 para 15 anos. Mas depois disso, e quando isso deu uma rodada tanto aqui no Brasil como fora, e principalmente fora, acreditem se quiser, eles se mudam para São Paulo, onde eles começam a fazer alguns shows, né, com Sepultura, mas os primeiros membros originais ali vão se mudando. Quando eles conhecem quem? O Andreas Kisser. E aí que vem a formação clássica que duraria mais ou menos uns 10 anos. O Max e o Igor Cavaleira, que o Max era Maximiliano, que nome chique, né? O Andreas Kisser e o Paulo Júnior. E foi aí que eles começaram a chamar a atenção, né? E principalmente até foram pra televisão aberta. Quando vocês fazem um show, o show chega a ter quanto tempo de duração? 1h30, dependendo do público, né? Hoje o pessoal tá meio quieto aí. Tá bem quieto hoje. Mas aí chega um momento, sabe aquele ponto de virada, aquele trem que é combustível para foguete? Em 1991, eles lançam o álbum que seria reconhecido como um dos melhores álbuns de thrash metal de todos os tempos, o Arise. Vocês têm noção que depois que eles lançaram esse álbum, eles andaram 39 países entre 1991 e 1992 e fizeram mais de 200 shows nesses países todos. Realmente o Sepultura tomou uma proporção global muito maior do que a gente podia imaginar aqui no Brasil. E inclusive é uma coisa que sempre a banda tratou, né? Porque assim, o Brasil não dava tanto valor assim. O Herbert tem uma história assim também, que eles estavam na Escócia, não sei aonde, não sei se estava tocando, ele estava de férias, alguma coisa, passou ali numa cidade obscura, num muro
tava lá pichado, Sepultura. Mas as pessoas não têm, talvez, a noção correta que o maior artista de rock, cara, são vocês, brasileiros. O Brasil, mano, acho que não se importa com isso, entendeu? A gente pode pensar que é uma coisa meio assim, mas é porque a gente não conhece mesmo esse tipo de música e tal, mas não é nem muito isso, porque eu não sei se você sabe, mas nos anos 60, teve aqui no Brasil um embate muito grande entre a música de Yankee, né, a música americana, por exemplo, e o tropicalismo, que tinha aquele movimento que tinha aqui no Brasil. Se dizia que a MPB era a música brasileira e a Jovem Guarda era a música jovem. E a gente se perguntava, meu Deus do céu, por que não pode haver uma música jovem e brasileira ao mesmo tempo? Uma pergunta óbvia, mas era pertinente nesse tempo, a ponto das pessoas organizarem uma passeata com 300, 400 pessoas, com faixa, cartazes, e as pessoas gritando, abaixo a guitarra, abaixo a guitarra. E é legal porque o Sepultura sempre buscou colocar vários elementos brasileiros nas músicas, né? Tanto com instrumentação e temas, porque eles contam que o brasileiro era visto de uma forma muito pejorativa lá fora. Era uma forma deles tentarem mudar essa imagem que eles tinham da gente. We saw that people outside Brazil didn't have much information about our country, you know. A lot of people were surprised to see white people in a Brazilian band, you know. They thought everybody was black and everybody lived in the jungle. And weird questions like, oh, you have this in Brazil or you have that, the technological stuff, you know. So that was the beginning of our urge, you know, to put Brazil in our lyrics, in our music and stuff. So we started really step by step, you know. Mas é aquele negócio, né? Era pra ter chegado no Metallica. Chegou bem longe, mas não chegou porque a banda teve uma briga bem antes de decolar. Tava começando e a banda se separou. Eu não sei pra vocês, mas pra mim foi uma surpresa total descobrir que Sandy Júnior vendeu a mesma coisa que Sepultura e que Sepultura realmente foi tão grande assim. É aquele negócio, a gente pode gostar ou não gostar, mas não pode tirar o mérito que as pessoas têm. E eles chegaram ao ponto de apresentar pro mundo. O Brasil com certeza tinha que valorizar mais o que vem de dentro. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo e eu tô doido pra continuar porque tem mais história pra contar, mas eu preciso que vocês me falem se estão gostando dessa série aqui, tá? E eu venho com a parte 3. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, porque já vem mais. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!